6h15. Seguimos aqui no Bandeirantes Acontece. Vamos a Brasília fazer um arrazoado de todas as últimas informações a respeito da crise no INSS. João Pedro Melo está conosco e traz as informações. Fala, João Pedro. Fala, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, decidiu fazer mudanças nos quadros do Instituto, que devem começar hoje. A ideia é seguir a orientação de um relatório divulgado pela Controladoria Geral da União. Esse texto critica a atuação do INSS, destacando que o órgão não respondeu satisfatoriamente ao ser notificado do não atendimento por parte das entidades da demanda de disponibilização de documentos. A medida queria demonstrar as estruturas de controle disponíveis que não são eficazes para responder com a celeridade que a situação requer. Além disso, ficou decidido o seguinte, que o INSS começa nessa semana a checagem das assinaturas dos contratos dos aposentados com as associações que descontavam recursos dos benefícios. Logo depois, vão ser comparadas as demandas dos aposentados que se disseram vítimas com os que detectaram a ação como fraude. A Polícia Federal apreendeu também cadernos com anotações que, para os investigadores, indicam a divisão de propinas no esquema de fraudes do INSS. Os cadernos pertenciam ao careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes, que é suspeito de ser lobista e facilitador do esquema. Entre as anotações havia Virgílio 5% e Stefa 5%. A suspeita é de que essas anotações se refiram a pagamentos feitos pelo careca do INSS ao ex-procurador-geral do órgão, Virgílio Oliveira Filho, e ao ex-presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto. Os dois foram afastados dos cargos em abril por decisão da Justiça. Na semana passada, Carlos Lupe deixou o Ministério da Previdência em meio à revelação desse esquema. A defesa de Stefanuto afirmou que a anotação encontrada nos cadernos não guarda qualquer conexão com os fatos. Segundo as investigações, entidades como sindicatos associavam aposentados e pensionistas sem o conhecimento ou autorização, muitas vezes fraudando as assinaturas das vítimas. Com isso, faziam descontos mensais diretamente na folha de pagamentos do INSS. Até agora, a Polícia Federal não sabe quantos aposentados e pensionistas foram lesados, mas a suspeita é de que as fraudes tenham atingido cerca de 4 milhões de pessoas. Volto com vocês no estúdio, pessoal. Valeu, obrigado, João Pedro. É isso, e diante de tanto lixo descoberto e ainda por descobrir, a informação que é relevante também, né, Zaida? E a gente fala também em instantes da parte política, mas é a palavra sobre ressarcimento. Aquela que a gente vem falando desde a semana passada, né? Do porquê não se resolver isso de uma vez por todas e não ficar esperando uma ação judicial para cobrar cada uma das associações. Pelo menos o Gilberto Valer Júnior garantiu que a devolução vai ser integral de uma vez só e junto com o benefício daquele aposentado, daquela pensionista. Pois é, Ronald, aquele dia o Lewandowski, lá no Congresso, ele usou uma palavra que é chave, e ele tem razão. A União é solidária, compulsoriamente solidária ao INSS. E mais, o roubo se deu por intermédio do mecanismo de um órgão federal, um órgão de Estado, a Previdência Social. Então, o mecanismo de relação e pagamento da Previdência para os aposentados e em relação aos aposentados foi usado para roubarem os aposentados. Então, é claro que a União ela é compulsoriamente solidária. O Lewandowski não usou compulsoriamente, mas é isso. Não é uma escolha, porque essas pessoas não foram vítimas de um golpe dado à margem do sistema. Nada disso. Elas foram vítimas de um sistema de ladroagem, de apropriação indébita, indevida, sem autorização de dinheiro dos aposentados, com a participação do INSS, que colocou toda a sua estrutura. Já há um problema histórico, Ronald. Quantas e quantas vezes você deve ter abordado esse assunto no ar em diversas ocasiões. Há o problema do vazamento de informações, né? Então, é impressionante como informações do INSS vazam. Tanto que aquela história que muita gente conta, eu pedi aposentadoria, nem ainda havia recebido
a informação de que fora atendido, né, de que já estou entre os aposentados, já começaram a me ligar de banco, de não sei onde, oferecendo consignado, etc. Então já sabiam antes de mim do processo e do andamento do processo dentro do INSS. É um vazamento escarnecedor, né? É impressionante. Isso não poderia vazar coisa alguma. E vaza informação, vaza resultado de perícia, vaza resultado de julgamento, resultado de pedido de aposentadoria, situação da conta do aposentado ou pensionista. É um negócio impressionante. E aí você tem essa estrutura usada para o roubo. É claro que a União tem de pagar. E depois procurar ela, a União, receber, e não vai ser fácil, porque é óbvio que grande parte desse dinheiro já foi queimada. Grande parte foi queimada em viagens, em coisas que não são restituíveis, a não ser que o sujeito tenha renda ainda para poder pagar tudo aquilo que ele levou, né? No caso de imóveis, tudo bem, você recupera o imóvel, você toma o imóvel, mas no caso de gastança, o sujeito tem que ter dinheiro na conta para poder ressarcir isso. E não só isso, a punição tem de ser exemplar, o que quase nunca é, né? Quase nunca é nesse tipo de caso. Nós vimos aí o caso do Fernando Collor, né? Então, o aposentado espera isso. E já há sugestões, né, colocadas no ar. Não, nós vamos fazer um levantamento de tudo aquilo que foi retirado e olha o que vem na sequência. Vamos comparar com a reclamação feita pelo aposentado. Comparar coisa nenhuma. O INSS tem todas as informações, muito mais que o aposentado. Tem muito aposentado que ele não tem ideia de exatamente quanto foi retirado. Ele não percebeu, ele percebeu depois ou quando veio a coisa à tona. Então, o INSS tem todas essas informações, estão lá, catalogadas, documentadas. É fácil para o INSS saber quanto cada um deve receber e não ficar com esse lero-lero. E a escolha do Volney Queiroz é outro problema, porque ele participou das mesmíssimas reuniões que o Lupe participou, em que esse assunto foi levado e foi rebatido, em que houve pedido para discussão do assunto e deixaram para depois, ele estava nessas reuniões. Então, é claro, foi uma escolha política para tentar deixar o PDT amarrado ao governo, parece que não está funcionando, e ao mesmo tempo, o Volney, quando for convocado, que ele terá de ir ao Congresso. A primeira coisa é, escuta, mas você não sabia, você estava nas reuniões, você enxergava tudo isso, você era o número 2 do Ministério, ou você foi escanteado pelo Lupe? Então também a escolha do Volney é outra fonte de desgaste, Ronaldo. Ô Zaidan, e no meio de tudo isso, o PDT diz que agora é um partido independente no que diz respeito aos objetivos do governo lá no Congresso. O PDT tem a sua própria crise, né, Ronaldo? Partido dividido, perdeu muita gente que foi com o Cid Gomes para o PSB do Alckmin. Então, o Cid levou uma parte do PDT, principalmente cearense, é claro, para o PSB. Uma parte foi para o PT, inclusive o atual prefeito de Fortaleza. Ele era do PDT. Com o racha, ele foi para o PT e foi eleito prefeito como candidato do PT. Há uma divisão, há os que querem que tudo isso leve a um relançamento da candidatura do Ciro. O Ciro ontem, o máximo que ele concedeu foi dar uma piscadela para a possibilidade de ser candidato ao governo do Ceará, embora continue dizendo que não quer ser candidato, que não será candidato, mas ele deu uma piscadela para a possibilidade de disputar o governo do Ceará. Só que o Ciro Gomes, ele está para fazer oposição ao PT no Ceará, e o PT no Ceará tem vários problemas, que começam com Camilo Santana, ministro da Educação. O PT tem vários problemas, mas o Ciro escolheu um caminho absolutamente errado, né? E não dá para dizer que não sabe, que não sabia, né? que foi apenas uma aliança contra um inimigo comum, no caso o PT no Ceará. Não, ele se aproximou do bolsonarismo, já havia, na eleição municipal, ele ficou calado ali
E o candidato dele, que havia perdido no primeiro turno, é que apoiou. Mas agora não, né? Ele está andando com bolsonaristas cearenses e meio perdido, né, no meio dessa crise do PDT. Então o PDT primeiro tem de resolver a própria crise. É um partido que já enxerga até com receio o que vai acontecer quando ele se vê diante da cláusula de barreira. Ele precisa ter voto para ir além da cláusula de barreira e poder receber dinheiro dos fundos públicos, né, eleitoral, partidário. É um partido com muitos problemas. E fala em independência em relação ao governo. Eu acho ótimo. Aliás, eu acho que mesmo tendo ministro, os partidos devem ser independentes, porque a votação no parlamento, ali é a casa da representação popular, não é a casa do conchavo. Quer dizer, não deveria ser, embora quase sempre seja, a casa em que as votações se deem a partir de interesses, de conchavos e de acordos. Mas é uma independência. Os votos do PDT não farão o governo ganhar ou perder votação. Mas a questão para o Lula é 2026. Se haverá o palanque do PDT, o tempo do PDT, os candidatos do PDT apoiando sua candidatura. Ou de quem ele apoiar em 2026, né, Ronaldo? É isso, Zaidan.